Olá, vou fazer a gravação que eu prometi, porque na transmissão de segunda-feira, dia 6 de março, a opção gravada, a plataforma estava inabilitada. Então, eu prometi compartilhar a gravação, vou colocar no grupo do WhatsApp, vai ficar aqui disponível também na página, tá bom? Eu acho que tem um tempo de validade para ficar disponível na página, mas de todo jeito eu vou fazer download e compartilhar no grupo dos inscritos, tá? Bom, vamos lá então. Por que investir na Bolsa? O objetivo do nosso projeto, primeiro, é conscientizar as pessoas a poupar. Se você já poupa, parabéns, você faz parte de um percentual bem pequeno da população, tá bom? Agora, a partir do momento que você poupa, o segundo passo é o seguinte: o que fazer com essa poupança, né? Então, nós vamos orientar que uma boa opção é você fazer uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira para aposentadoria, tá, baseada em ações de dividendos. Agora, também não adianta você estar bem financeiramente se você não estiver bem de saúde. Então, outro passo é orientar sobre cuidados com a saúde. E para isso, nós vamos usar como referência o método de saúde Okada. Cronograma das nossas apresentações, nossos encontros, tá? Então, quero falar primeiro que as aulas serão gravadas, né, e serão disponibilizadas, igual nós estamos fazendo agora, tá? Vai aparecer roda de conversa aí na programação, só que essas rodas são opcionais, tá? Tem pessoas, por exemplo, dessa primeira turma, que são de São Paulo, então, obviamente, elas não vão poder estar aqui no IFES Vitória para se encontrar pessoalmente conosco. Mas a programação, basicamente, é segunda-feira nós temos um encontro, quarta-feira nós teríamos um encontro presencial. Vai ser tratado nada diferente, vai ser apenas para que possamos interagir, porque esse projeto ele é aberto à comunidade e a ideia é que nós pudéssemos atender com mais carinho as pessoas do entorno do IFES Vitória, que é em Jucutuquara, né? Então tem Fradinho, tem Burijica, tem mais bairros ali próximo, Ponto Belo, tá bom? Então a ideia é que mais pessoas pudessem se encontrar e interagir, que aí nós abríssemos as portas da instituição para as pessoas poderem frequentar, tá? Mas isso é um opcional, não vai ser tratado nada diferente do que vai ser conversado, não. Quem tiver dúvida pode nas lives tirá-las ou mandar mesmo no grupo de quem fez a inscrição, grupo do WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, continuando. Primeiro encontro nosso, por que investir na Bolsa? É esse que nós estamos fazendo agora, tá? Foi dia 6 de março e agora é dia 8 de março. Eu estou gravando para compartilhar. Hoje, inclusive, seria a primeira roda, né? Será, porque não passou ainda, a primeira roda de conversa. Que o assunto sempre vai ser o mesmo da roda de conversa. Então, como eu falei, é um momento que é opcional para quem morar em Vitória e arredores poder ir até o IFES se encontrar conosco, né, às 18 horas, na sala de professores do IFES, da metalurgia, sala de professores da metalurgia, e poder tirar dúvida, tá? Ou trocar ideia mesmo, interagir, né, ter um contato pessoal. Dia 13 tem nosso segundo encontro, eliminando passivos e acumulando ativos. Vamos definir o que é passivo, o que é ativo, como que a gente pode trabalhar isso daí, tá bom? Então, está bem ligado à questão da poupança, né, da inteligência financeira, né, de bons hábitos financeiros. A roda de conversa, 2 dias depois, como eu falei, sobre o mesmo assunto. Dia 20, nossa terceira palestra, tá? Aqui, inclusive, está errado, como eu falei, são 2 dias depois. Então, aqui seria dia 22, será dia 22. E aqui nós vamos falar o quê? Sobre a psicologia do investimento. Qual a mente que o investidor deve ter? Qual o mindset, né? Que eles usam a palavra da moda. Qual a forma de pensar que um investidor deve ter? Quarta palestra, carteira previdenciária com ações. Aí a gente vai entrar aqui na parte mais técnica, né? De como montar uma carteira. A roda de conversa 2 dias depois sobre o mesmo assunto. Quinta palestra, vivendo muito para aproveitar. O que adianta você ter uma independência financeira se você não puder aproveitar, se sua saúde é debilitada, ou mesmo Deus nos livre, venha perder a vida. Então, vamos aumentar a nossa longevidade, né? Então, método de saúde Okada, esse é o objetivo. Roda de conversa 2 dias depois, com o mesmo assunto, em 5 de abril,
E 10 de abril, a última palestra do nosso ciclo inicial, Saúde pela Arte e Cultura, tá bom? Logo depois, 2 dias depois, roda de conversa com o mesmo assunto. Acaba o primeiro módulo. Tanto podemos ter outro módulo aprofundando esses assuntos, como também, isso é uma coisa certa, nós abriremos turma para iniciantes com esses 6 temas, tá bom? O projeto, espero que ele se perpetue, que não sejam só essas 6 palestras, tá bom? Inclusive, pessoas que participarem, se destacarem, tiverem interesse, podem entrar depois na equipe, né? A ideia é essa, que possam entrar e ajudar a ministrar essas palestras. Então, as pessoas irão continuar o aprofundamento, iniciando outros módulos mais avançados e, ao mesmo tempo, se quiser, se puder, poderão ministrar também essas oficinas, essas palestras que nós estamos dando, junto à comunidade, às pessoas inscritas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, eu sou o Rodrigo, tá? Para a pessoa que tiver alguma limitação visual, estou me descrevendo, né, que eu sou branco, tenho cabelo preto com uma boa parte de cabelo branco na lateral, estou de óculos, tá certo? Meus olhos castanhos claros, tá? E meus colegas que não estão podendo estar presentes, porque eu estou fazendo a gravação posterior, a professora Bruna, professor Tiago, eles têm na faixa aí dos 30 anos, brancos, tá bom? Cabelo curto, tá? E então é isso aí, vamos seguindo. Coloquei uma poesia porque vocês verão que a arte e a cultura estão dentro do método Saúde Ocado, como uma forma de prevenção da saúde, tá? Então, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça luva e não se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo. Se saio correndo, eu fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é o melhor. Se isto ou aquilo. Então, nossa poetisa Cecília Meirelles, e hoje, particularmente nessa gravação, né, uma homenagem às mulheres aí. A homenagem tem que ser diária, né, não só dia, mas enfim, hoje dia 8 foi escolhido aí como Dia da Mulher. Então, Cecília Meirelles nos brindando aí com essa linda poesia. Essa poesia inicialmente é infantil, né? Mas quando eu fui pesquisar sobre alguma coisa ligada a finanças, eu vi muita coisa só demonizando, né? Como se fosse ruim você ter prosperidade. Né? Eu acho o contrário. Acho que você, inclusive, pode ser uma pessoa mais virtuosa tendo recursos. Né? Nós vivemos num mundo de matéria, então você precisa ter também. Mas se você quiser ajudar alguma pessoa, você precisa ter. Tá? Não significa que você não precisa ter virtude, não precisa ser bom, não precisa ser caridoso, não precisa ser honesto, não invalida. Tá bom? Mas, enfim, então eu consegui essa poesia e aqui a parte interessante, ou guardo o dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Então, como eu falei, uma poesia infantil, e para uma criança realmente você tem dois caminhos. Né? Eu vou gastar meu dinheiro todo comprando doce, eu guardo o dinheiro, mas fico sem o doce. Nós estamos um pouquinho mais avançados na idade, a gente já vê uma outra opção. Eu posso guardar o dinheiro e também posso comprar o doce. Tá? Então, já deixo claro também que o objetivo aqui dos nossos encontros é que nós possamos melhorar a eficiência financeira. Não é parar de viver. É muito simples. O negocinho de, a partir de hoje, abram mão dos seus prazeres e apenas guardem dinheiro. Com certeza, você fizesse daí, eu garanto que você conseguiria resultado também. Tá? Só que você não viveu. Inclusive, dentro do método de saúde Okada, ele fala muito da importância de você aproveitar as coisas boas da vida com moderação, que a gente vai ver isso também, até porque se você somente aproveitar as coisas da vida, não dá para ter um futuro, né? Você vai gastar tudo que você recebe para bancar esses prazeres, né? E ao todo tempo, todo momento, e então é o ponto de equilíbrio, é a questão do doce. Né? Você não precisa comprar o doce e ficar sem dinheiro, nem ficar com dinheiro e ficar sem o doce. Você pode ter os dois. Né? Essa é a opção que não se comenta. Então, você pode ter uma boa vida, né, com moderação, e, ao mesmo tempo, ter um futuro melhor. Tá?
ter uma poupança para os dias mais duros da velhice. E por que a gente está falando sobre isso? A Previdência Social, o regime de aposentadoria que teoricamente nos resguarda, né, das dificuldades da velhice. A velhice é o período onde você produz menos, né, e gasta mais. Então, é necessário você ter uma atenção para o futuro, né? E você não pode ter essa atenção em cima da hora. Você tem que ter um certo tempo. O tempo é um fator muito importante na vida, tá bom? Então, olhando aqui, em 1980, tá, o que acontece? Você tinha muitas pessoas contribuindo e poucas recebendo aposentadoria. Porque a Previdência é o seguinte, quem está trabalhando contribui para quem já aposentou, tá bom? Eu tenho um colega, ele tem 43 anos que ele contribui. Conversando com ele, ele falou assim, Rodrigo, o dia que eu me aposentar, eu não estou preocupado, porque o que eu já dei o dinheiro tem que estar lá. Eu falei, olha, me desculpa falar para você, tá? Mas é um engano esse seu. Na verdade, você pagou para quem já aposentou. E continua pagando, né? Que ele continua trabalhando. Você está pagando para quem está trabalhando. Você vai depender de quem está trabalhando hoje para você aposentar. Não tem essa questão de estar guardado o seu dinheiro, né? Então, você nota que nos anos 80, muita gente, poucas recebendo, muita gente contribuindo. Em 2017, já alterou um pouco. Você tinha uma quantidade boa de pessoas ainda contribuindo, mas olha só como já aumentou as pessoas que estão recebendo aposentadoria. Em 2050, olha que situação calamitosa. Aumentou tanto as pessoas que recebem aposentadoria, que as que contribuem, elas são em menor quantidade. Tá bom? Então, até durante a live, a professora Bruna falou assim, né, que, olha, eu não sei nem quando a gente vai aposentar. E é por aí, porque todo governo, desde o regime militar, todos, eles, de certa forma, tiraram algum benefício previdenciário, né, algum benefício de aposentadoria. E eu acredito que a tendência vai ser essa, enquanto existir a previdência do jeito que nós conhecemos. Porque esse sistema, ele é inviável, tá bom? Por isso que eu estou tratando como pirâmide. Pirâmide é aquele golpe onde, para você entrar, você tem que dar dinheiro. E aí fala que a partir do dinheiro que você der, você recebe rendimento, tá bom? Só que, na verdade, quando você dá o dinheiro, esse dinheiro vai para uma outra pessoa que entrou primeiro. E aí você depende de outra pessoa entrar para você receber. Só que a população ela não é infinita. Então vai chegar no ponto que não vai ter tanta gente para entrar e sustentar, porque cada vez precisa de mais gente também, não só de pessoas entrando, mas de mais pessoas, mais ou menos assim, 2 pessoas para cada uma que já entrou. Então isso é impossível de você sustentar, então o sistema falha, colapsa. Por isso que é um golpe. E quem está te oferecendo isso, né, ele deveria saber, tinha obrigação de saber que isso é insustentável, tá bom? Então, a Previdência é a mesma coisa. E esse alerta que nós estamos dando, né? Se não houver uma mudança, tá? Você vê que em 2050 chega uma situação insustentável. Quem vai bancar essa quantidade de gente aqui? Tá? Eu já vi algumas pessoas que se dizem estudiosas de Previdência falando que a Previdência tem dinheiro sim, que ela gera lucro, e que, na verdade, o governo é que, desculpa a palavra, rouba esse dinheiro. Não interessa, eu não vejo assim, tá? Mas, de todo jeito, o dinheiro não está lá. Isso é fato, tá bom? Então, essa é a realidade, não tem questão de ideologia aqui, é questão de fatos e pragmatismo, de prática e resultado, tá bom? Então, vamos continuando aqui. E aqui eu peguei um texto de um jornal eletrônico de finanças, né, que é o Infomoney, e do dia 21 de fevereiro de 2019, né, como explicar a uma criança de 7 anos que a Previdência é uma pirâmide insustentável, tá bom? Aí é que, o que eu estava comentando com vocês, a Previdência tem muito mais a ver com a Telex Free ou boi gordo do que você imagina. Então, eu comentei para vocês, coloquei essa manchete só para corroborar o que eu estou falando, só para exemplificar. Então, o que eu estou falando é isso. Chega num ponto onde você tem poucos para contribuir para muitos. Então, isso é uma situação claramente inviável, insustentável. Tá? É um futuro que está ali. Né? Se pensar que nós estamos em 2023, eu falei de 2050, não é um tempo
tão longo assim, não, tá? Acredito que a grande maioria dos que estão assistindo esse vídeo ainda vão passar por 2050, ou até mais, espero. Né? Dinheiro parado no longo prazo é o pior investimento, pois perde da inflação e dos impostos. Rei Dalio. Rei Dalio é um gestor que há 50 anos ele trabalha no mercado financeiro. Né? Ele começou num quarto da casa dele, a gente morava numa casa um apartamento de 2 quartos, um dos quartos era o escritório dele, e ele começou sozinho. Hoje ele emprega centenas de pessoas, né? Ele é bilionário, ele faz muita doação para a caridade, outra coisa que nós vamos ver também. Beleza, alcançou sua independência financeira e o retorno para a sociedade. Tá? Isso também faz parte aí do método de saúde, Okada de saúde. Eu achei interessante que é o único método que eu vi que trabalha a parte financeira, física e espiritual. Então, nós temos vários referenciais aqui financeiros, nós vamos citar, mas o Okada é a nossa coluna dorsal, né? Mokichi Okada. Bom, então, Rei falando, então você guarda dinheiro? Ótimo, você não guarda dinheiro, não dá nem para começar a conversar. Então, tem que ir para a aula de passivos e ativos para a gente começar a conversar sobre poupança. Mas se você já guarda dinheiro, deixar parado é o pior investimento. Tá? Então, vamos investir. Investir em quê? Vamos ver mais um pouco aí. Então, vamos ver mais um pouco. Olha só. Esse gráfico aqui, 26 anos do plano real. Quando a gente vai estudar alguma coisa, quanto maior o período de tempo, mais segurança nas conclusões que nós iremos tirar. Tá bom? Porque nós temos mais dados para analisar. Por isso também que eu já dou logo um spoiler do bem, falando a linguagem da garotada aí, tá bom? Que spoiler! Que é o quê? Que no longo prazo, o investimento em ações sempre vence. O que é um longo prazo? 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Quanto mais tempo você tiver para esperar o resultado, melhor. Estatisticamente, todas as pesquisas que já foram feitas mostram isso. Mas aqui no plano real você vê o quê? Que o CDI, ou seja, a renda fixa, ela teve maior valorização, né? Isso até 2020. Então, de 94 a 2020. A renda fixa aqui, ela teve um auge, né? Principalmente a partir aqui de 2000 e... Aqui descolou 2009, né? 2009, ela deslanchou, tá bom? Então, aí, 15 anos depois do real, ela deu uma grande deslanchada. A bolsa, tá? A bolsa de valores, ela ficou pau a pau, né? Aqui no período ela estava abaixo, chegou a cair bastante, mas ela deu um arranque aqui, ó, tá vendo? Chegou a ultrapassar lá por volta de 2007, tá bom? Mas, pois ela não conseguiu acompanhar mais a renda fixa, mesmo assim venceu de quem? Praticamente a partir aqui de 2003 já começou a ganhar da poupança. E o dólar, então, foi o último colocado nessa corrida. Mas é interessante notar que a poupança, que foi meu primeiro investimento, criança já ganhou um cofrinho, né? Poupa, você vê que a educação financeira é péssima, né? E geralmente a religião fala que ganhar dinheiro é coisa de avarento, é coisa de gente ruim que não vai para o céu. Por outro lado, na escola você também não aprende, ou muitas vezes aprende também que é ruim, que gente rica é gente má. Então você tem que fazer o quê? Você colocar na poupança, né? Isso o banco orienta, faz comercial, né? Caderneta de poupança, que é o pior investimento, só perdeu para o dólar. Tá? Mas teve período que o dólar passou a poupança. Então a poupança ela perde todo mundo. Você vê como que a gente é mal educado financeiramente. Tá bom? Então, ter poupança é melhor que nada. Quem não teve poupança, perdeu. Mas, putz, você tem aplicações melhores. Tá? Tem outras coisas também, você tem fundo imobiliário, tem investimento, igual a professora Bruna falou, de leilão de imóveis, tá certo? O professor Tiago é o rei do gado, também investe em gado aí, ó, daqui a pouco ele está comprando lá o uísque que a gente trabalha, só para hobby, só para hobby dele, entendeu? Então essa galera aí é forte aí, ó, bacana que eles estão jovens, tem bastante tempo de ver o resultado, tá bom? Então existem outros investimentos. Depois eu vou explicar por que eu estou indicando uma carteira previdenciária em ações. Mas existem outros investimentos, tá? Tudo tem prós e contras. Eu acho que, no momento, melhor é a carteira previdenciária e mais fácil também para administrar, para fazer, tá bom? Mas existem outros investimentos, como eu citei.
tá? Leilão de imóveis, né? Gustavo Ruas, ele perguntou também de fundo imobiliário, uma boa, ou aplicar através de outros fundos, né? Você comprar cota em fundos com investidores profissionais também, sendo bons gestores, é uma boa. Tá? Fundo imobiliário também é excelente, inclusive todo mês você recebe um rendimento, mas no momento, até pela depreciação que estão as ações, eu acho que o melhor investimento são ações. Quando as ações subirem demais, aí eu, até Gustavo, estou passando completando o que eu falei quando você perguntou, aí até eu penso, quando as ações estiverem muito caras, né, eu vou fazer, quando falar em carteira previdenciária, a gente vende e compra coisa mais barata, e pode ser inclusive fundo imobiliário. Tá? Mas eu acredito, como eu falei durante nosso encontro online, que as ações terão aí uma valorização de 10, 15 vezes nos próximos aí 5 anos, o que é um retorno excelente, é a oportunidade de uma vida, né? O mercado é cíclico, nós estamos próximos nós estamos vivendo um período de baixa. Então, as ações estão baratas demais, estão no preço mais baixo dos últimos 60 anos. Por isso que eu acredito que vai dar uma grande esticada aí. E nesse momento a gente avalia. Se as ações ficarem caras, as que estiverem caras a gente vende, compra ação mais barata, e fundo imobiliário, ação no exterior, você pode diversificar seus investimentos, tá bom? Mas a ideia é lucrar, pegar o lucro e reinvestir, tá? Até a gente poder aí já ter uma quantidade boa de poder tirar um pouco desse lucro para nossos gastos. Então, isso é uma renda passiva que vai garantir a gente não precisar mais trabalhar, tá bom? Bom, então vamos continuar. Aqui um professor de economia da UFRJ fala o seguinte, não é a bolsa que estava errada, é a nossa renda fixa que era generosa demais, ou seja, os juros eram muito altos, tá bom? Então, hoje nós estamos aqui com juros 13,75, é um juros alto. O que é um juros baixo? 1, 2% ao ano, nós estamos com 13,75, tá bom? Mas isso daí aconteceu vários anos no segundo mandato do Lula, no primeiro mandato chegou a ter juros de 26%, tá bom? Então, a nossa realidade é de juros altos no Brasil, infelizmente. Passou uma mudança, né? Que aí, há pouco tempo atrás, aí, 2020, por exemplo, o juros estava em 2% ao ano. Uma coisa mais civilizada, uma coisa mais normal. Então, a ideia é que nossas práticas econômicas se tornem mais ortodoxas, mais previsíveis, comecemos a administrar com mais racionalidade, consequentemente, os juros caem. E os juros caindo, é uma situação mais normal, mais próxima a países desenvolvidos. E qual a vantagem dos juros cair? Vamos lá. Se os juros são baixos, a renda fixa, né, que eu estou representando aqui pelo CDI, que é um dos tipos de investimento em renda fixa, diminui, tá bom? Porque é diretamente ligado aos juros, esse investimento. Quando o CDI diminui, a bolsa valoriza, porque o dinheiro do CDI migra para a bolsa, tá bom? Isso é uma realidade de país desenvolvido, como eu falei. Então, a tendência é que nós cheguemos a essa etapa, tá? Agora, observe como eu falei com vocês. Então, início do plano real aqui, ó, 94, CDI lá em cima, tá? 94, 95, e depois ele veio caindo, né? E chegou aqui, diminuir, poder mostrar. E chegou aqui, ó, aos 2% que eu falei. Chegamos a viver isso, tá bom? Isso foi em 2020, por aí. Deixa eu baixar aqui, tirar os óculos aqui, sou cego, tem que olhar bem de perto. 2020, mais de 2020. Então, nós chegamos a 2% do CDI. Depois houve um aumento novamente, tá? O momento que a gente está vivendo agora, de taxa de juros, né? De 13,75, a Selic. O CDI dá 90%, tá? Seria 13,65, alguma coisa assim. Estaria o CDI nessa tabela aqui, tá? Bom, no longo prazo, Brasil, observe, aqui de 1960 até 2020, tá? Você teve períodos, por exemplo, de alta. Então, aqui, ó, por exemplo, teve uma alta, por volta aqui de 70 e pouco, teve um máximo da Bolsa em relação a 60. Então, um ganho aqui muito grande. Depois, caiu, tá? Nos anos seguintes, andou de lado, que a gente fala, né? Praticamente não variou,
tá certo? Houve uma pequena queda, uma leve subida, uma queda, subiu um pouco, caiu demais, daqui a pouco houve um outro surto de crescimento, aí quando a ideia aqui foi mais ou menos 15 vezes, aqui mais ou menos 10 vezes essas valorizações, tá bom? Aí caiu de novo. Então, a bolsa ela não anda em linha reta, mas se você traçar aqui de 60 até 2020, o que acontece? A bolsa teve um crescimento. Tá? Então, no longo prazo, a bolsa sempre vence. Se você pegar esse período aqui, por exemplo, ó, uma queda vertiginosa da bolsa, tá certo? Uma queda vertiginosa, lá no 87, 88, por aí. Tá bom? Mas se você pega aqui também, como eu falei, ó, um crescimento gigantesco. Se você pega aqui, ó, um crescimento gigantesco também. Tá bom? Volta aí também 15 vezes. Tá? Então, por isso que a expectativa no longo prazo, sempre a bolsa vence. Tá? Vence de quê? De outros investimentos. Aqui nos Estados Unidos, num prazo até melhor. Tá bom? Então, vê, plano real, 26 anos. Acabei de mostrar o Brasil, 60 anos. E agora eu vou mostrar Estados Unidos, 100 anos, que nos Estados Unidos tem mais dados. Você vê aqui, ó, de 1900 a 2000, tá? 100 anos, você teve o quê? Se pegar e traçasse a reta também de tendência, você teve o quê? Crescimento da bolsa. Tá certo? Então, também foi um período de crescimento. Tá? Também, aqui, você tem período de queda, tá? Aí, daqui a pouco, uma alta gigantesca, tá? Que foram os anos 20, né? Considerados os anos de ouro, os anos maravilhosos. Mas aí, no final dos anos 20, quebra da bolsa, tá? Aí você vem aqui, uma alta, uma pequena alta, uma queda abrupta, outra pequena alta, uma queda gigantesca, Segunda Guerra Mundial. Ó, saiu da Segunda Guerra Mundial, uma valorização espetacular e assim vai. Tá? Mas, no longo prazo, a bolsa vence. Tá bom? Caso houvesse investido 10 mil dólares em um fundo de renda fixa mediano, né, quer dizer, com retornos médios, em 63, 15 anos depois você teria 31.338 dólares, né? Ou seja, cerca de 3 vezes mais, tá? Se colocasse na renda fixa. Se você, no mesmo período de tempo, tivesse investido em ações e títulos públicos, são títulos que pagam pouco, né, relativamente, mas são bem seguros, você teria já aumentado mais de 4 vezes seu investimento. Isso no mesmo período de tempo, tá bom? Se você tivesse colocado num fundo somente de ações, você teria 53.157 dólares depois de 15 anos, ou seja, mais de 5 vezes o retorno, tá, do seu dinheiro. E aqui, maior, né? Mais de uma vez e meia maior do que investimento em renda fixa. Por fim, o guri aqui gostou, hein? De 10 mil, se você fizesse um fundo composto somente em ações, um fundo bem agressivo, tá? Que são correndo mais risco, você apostando mais em ações mais arriscadas, porque tem, nós vamos ver, tem ações defensivas e ações de maior risco. Tá? Então, as ações de maior risco, como sugere, né, o conhecimento comum, elas têm que ter uma perspectiva maior de retorno para poder valer esse risco. Então, aqui ó, aumentou mais de 7 vezes e meia o retorno. Foi o melhor resultado. Isso aí de acordo com o Peter Lynch, né, o livro dele, Investindo com o Peter Lynch, o segundo livro que ele lançou. E vê que o resultado foi bem superior. Por isso que eu falei, no longo prazo, a bolsa ela é praticamente imbatível. Bom, aqui, nosso referencial principal, Mokichi Okada, né, falando, o objetivo são os dividendos. O objetivo de quê? Da compra de ações. E se o valor das ações for mais baixo do que a poupança e os títulos públicos, tem-se o prazer do aumento de capital ou subida de preços. Então, o que é isso? Você comprar ações bem compradas, comprar ações que estejam com um preço atrativo, você pode ganhar com a valorização delas. Se são ações que pagam dividendo, você ganha dividendo e ainda pode ganhar valorização. É um jogo que você não perde. Tá? Investir em ações de dividendo, a gente tem também uma coisa que passa para a cabeça da gente, é que o investimento, se você ganha, alguém perde.
alguém está sofrendo porque você ganhou, você é o mal, porque você ganhou, outro perdeu. Então, na verdade, existe isso daí sim no mundo de investimento, na própria bolsa existem opções de aposta, então ali é perde e ganha. Tá? Agora, quem entra tem que estar sabendo isso daí. Tá? Tem que estar pronto para poder ganhar ou perder, uma aposta. Mas o investimento de ações não tem isso, não. Você tem o recebimento dos dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos são os lucros das empresas. Então, quando a empresa lucra, ela está gerando emprego, tá, provavelmente ela vai contratar mais pessoas, porque ela está se expandindo, tá? Ou, com certeza, ela vai estar gerando mais impostos, que vão virar escolas, creches, hospitais, ela está contribuindo para o crescimento do país. Porque antes de pagar o dividendo, ela paga imposto. E o dividendo, então, depois de pagar imposto, é o lucro. E aí é distribuído parte desse lucro pela empresa. E você pode comprar pedaços da empresa, que são as ações, e receber proporcionalmente desse lucro, que são os dividendos. Tá? Então, é o que o Cada está falando, você pode receber, se a ação está barata, você ganha altos dividendos, que o dividendo é percentual da ação. Então, o dividendo é fixo, mas ele se relaciona percentualmente com a ação. Quando a ação está baixa, o percentual dele é maior, tá certo? Em relação ao valor da ação. O valor financeiro, né? Quanto você vai receber em dinheiro, é um percentual do valor da ação. Então, quanto menor a ação, maior esse percentual. Tá bom? Por outro lado, se esse percentual diminui, é porque a ação valorizou. Então, você está ganhando com a valorização dela. Tá? Então, é um excelente negócio, de qualquer aspecto que você possa ver. Por isso, mais uma vez, né, existem vários tipos de ações, como eu falei. Eu mesmo tenho todo tipo de ação que você pensar, mas o meu foco, e por isso que eu estou aqui para explicar, que a gente não pode falar sobre o que a gente não faz, né? Então, os americanos falam skin the game. O meu foco são ações de dividendo. É isso que eu estou explicando para vocês, que é o mais seguro. Né? E seguro no sentido de quê? De não ter perda financeira. Nunca houve um período longo de tempo em que o desempenho das ações não tivesse superado títulos, dinheiro vivo e inflação. Isso aqui, Siegel é um economista americano, né? Escreveu isso em 94, num livro que ele lançou, tá certo? E ele concluiu isso daí das pesquisas dele. É um professor universitário de finanças. Aqui mais uma vez, né, Okada, os 4 princípios do budismo: evitar o desperdício, ser moderado, fazer economia e tudo poupar são práticas do bem. Então aqui Okada, tá, em 49. E aí veja só, evitar o desperdício, sim, não é ser miserável, é evitar o desperdício. Ser moderado, né? Então, ser equilibrado, não gastar tudo que ganha, não comprar tudo que acha que quer, que tem vontade, né? Que quer, você pode até querer, mas não comprar tudo que você acha que necessita, né? É você comprar o que é necessário no momento certo, que você precisa, sem extravagância, né? Fazer economia, tudo poupar, né? São práticas do bem. Então, Okada recomendando, né? Dando o mindset, né? Como eles falam, qual a mentalidade que nós devemos ter para termos sucesso aí na vida, né? Porque não tem como dissociar a vida financeira do restante, da vida familiar, do trabalho, né? Não tem como você separar isso. Está muito certo comprar ações visando os dividendos. Isso não causa rancor em quem perde dinheiro. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Então, Okada falando isso em 49. Tá? Como eu falei, isso tem vários tipos de investimento. E às vezes a pessoa perde. E aí fica com rancor, com ódio mesmo da pessoa que ganhou, mesmo ela não conhecendo, ela projeta esse sentimento ruim para a pessoa que ganhou o dinheiro que ela perdeu. Tá bom? E investimento em ações de dividendos não acontece isso, porque você vai ganhar, como eu falei, é o lucro da empresa. Então, a empresa lucrando, está todo mundo feliz. Não sei, talvez o concorrente da empresa que fique com inveja, mas os funcionários, o governo, os acionistas que vão ganhar dividendo, todo mundo fica feliz com o lucro. Porque o governo vai ganhar mais imposto, né? Os funcionários ganhando o emprego, talvez até melhorias, né, no trabalho, com expansões, melhoria de onde ele trabalha, tá certo? Por outro lado, quem é acionista, muitas vezes até os funcionários, nos Estados Unidos é muito comum o funcionário ser acionista da empresa, recebe dividendo, então
só tem a ficar feliz quem tem ações de empresa de dividendo. Bom, aqui dúvidas, como foi online, aqui fechada ali a transmissão, já tirei as dúvidas. Quem tiver dúvida assistindo esse vídeo, manda no grupo de WhatsApp, por favor, tá bom? Só para finalizar, quando falei aqui a questão das ações de dividendos, tem só mais uma coisa, desenvolvimento da indústria. É porque a empresa, qual é a finalidade dela ter ações? Ela começa sem ter participação de outras pessoas, além do dono, dos donos. Num certo momento, para a empresa crescer, ele precisa de dinheiro. Então, ou ele pega dinheiro emprestado, pagando juros, ou ele abre o capital da empresa, ou seja, vende participação na empresa para as pessoas. Então, quando a pessoa coloca dinheiro numa abertura de capital de uma empresa, ela está incentivando o crescimento da empresa, geração de emprego, geração de impostos, tá bom? E a recompensa dela vai ser essa empresa tendo sucesso, ninguém vai investir numa empresa que não espere que tenha sucesso, né? Que ela, com o lucro dela, ela remunera essa pessoa com os dividendos. Então, isso aí incentiva, inclusive, o crescimento do país, tá bom? Então, é isso que o Ocado está falando aqui. O que é o mercado financeiro? O que são ações? Né? Até comentei alguma coisa, mas a gente pode aprofundar mais. Quais os tipos de ações, por exemplo? Como investir no mercado? Por que investir em ações de dividendo? Então, isso daí, próximos encontros nossos falaremos sobre isso, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Obrigado.